Conceito de diáspora africana. Esse nome se dá ao fenômeno de migração forçada que tiveram os negros africanos durante esse período de transição da África para as Américas. Esse fluxo forçado que traziam esses negros para as Américas são chamados de tumbeiros dos navios negreiros, né? O modo de vida, as culturas, as práticas, a forma da sua língua e formas de organizações políticas que acabaram por influenciar na construção das sociedades, nas quais os escravos tiveram como destino, né, uma boa parte dos 11 milhões que foram tirados da África, foram transportados para as Américas, em torno de 5 milhões que vieram diretamente para o Brasil. Vinda dos africanos ao Brasil. O processo de deslocamento dos indivíduos negros era em condições totalmente subhumanas, né? Eram racionados as quantidades de água, de comida, até o ar era condicionado naquele pequeno espaço nos porões das embarcações. Às vezes eram até abandonados os navios que eram que paravam nos portos, eles eram abandonados porque ninguém tinha coragem de fazer a limpeza desses navios. Descoberta do Brasil. A descoberta do Brasil se deu no ano de 1500 pelos portugueses, que estavam em busca do Oriente, né? na corrida das iguarias. Eles vieram, desembarcaram no Brasil, mas tivemos um problema no cultivo, né, das produções agrícolas na colonização. Né? Essa colonização era feita muito por homens solteiros e no início, quando eles tiveram a necessidade de mão de obra, eles colocaram os índios para auxiliar e trabalharem na agricultura. Só que eles perceberam que não era suficiente. Açúcar como ouro brasileiro. A cana-de-açúcar na Europa é uma das iguarias mais preciosas para os europeus, que era na colonização, começou a ser produzida no Brasil. Não importava quais eram as condições que eles se encontravam lá, ainda assim existiu a doença, a exploração e a morte. O valor de compra dos escravos na época em retorno de um ano, quando eles eram comprados, eles tinham um retorno de um ano. Depois eles eram substituídos por outros escravos. A maioria desses escravos, eles eram homens, pois as mulheres e crianças tinham um baixo valor de custo no mercado. As mulheres eram mais utilizadas como prostitutas e cozinheiras para os senhores da época. Globalização. Como falamos anteriormente, a diáspora africana teve um sentido muito grande na globalização, no intuito da miscigenação, de acordo com as religiões, as culturas, a forma de plantar, a forma de se vestir, né, a forma de comer foi muito dominante, que foi junto com os negros, né? Essas culturas, essas religiões foram com eles para todo o mundo, né? E com essas mudanças socioculturais que permaneceram até hoje em todas as localidades que eles foram disseminados na época. Abolição da escravatura. A abolição da escravatura no Brasil se sucedeu com a Lei Áurea, de 13 de maio de 1888. Até então, os escravos, economicamente falando, eles não eram independentes, eles não eram livres, né?
aonde eles trabalhavam, que era a sua região, a sua casa, né, os seus senhores. Então eles passaram a ter a sua alforria, né, eles passaram a não ter mais donos, né, então eles eram independentes. Quando eles recebiam o seu certificado de libertação, eles não eram mais escravos, eles não tinham donos, eles fugiam para os quilombos, né? E os que ficavam aqui, eles começaram a ser marginalizados pelo sistema, né? Porque eles tinham que arrumar emprego, eles tinham que se sustentar, os senhores não estavam mais ali para dar comida, né, do que eles trabalhavam, agora eles estavam por conta própria. E criou-se uma marginalização em cima dos negros, né? Eles começaram a ser marginalizados, às vezes eles não conseguiam arrumar um bom emprego e estavam acostumados em viver em condições subhumanas. Então hoje essa marginalização é uma coisa que perdura até os dias atuais, dentro da nossa sociedade, dentro do nosso sistema econômico.